Sim. Tá ótimo. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 5 de abril de 2023, uma quarta-feira, e nós aqui juntos com vocês, preparando este evangelho presencial. Hoje quem vai falar para nós é o nosso querido Mário Corona, que vai dar o recado da noite. Um tema muito importante para todos nós, um tema muito necessário que a gente conheça, né? Porque conhecendo a gente vai aplicar para a gente e eventualmente a gente vai poder aplicar a todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que nos cercam, né? Então vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Pedir a Ele que nos abençoe nesta noite, que permita que o seu manto sagrado possa nos envolver, que nós possamos estar aqui de coração aberto, Mestre Jesus, confiantes de que a nossa fé cada dia se amplia mais, e que os teus mensageiros celestiais estão aqui conosco, a dar a cobertura espiritual necessária à nossa casa, a ajudar a todos aqueles que aqui estão e atender as nossas solicitações com relação à saúde emocional, espiritual e todas aquelas que nós, seres encarnados em provação, precisamos de Ti, Mestre Jesus. Então nós vamos pedir a todas as correntes médicas que trabalham nesta casa, em especial as correntes do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus e dos egipcianos, das irmãs de coração de Maria, fraternidade das crianças, que todas essas correntes e todas as demais possam ajudar-nos, trazer-nos a paz interior, o carinho necessário para nos equilibrarmos e levarmos este equilíbrio para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho. E assim, Mestre Jesus, nós estaremos conscientes da necessidade do nosso recolhimento interior, deixando as nossas preocupações do lado de fora da casa, e que a gente possa buscar, durante o tempo em que aqui estivermos, com nossos celulares desligados, a gente se concentrar nas nossas necessidades, favorecendo e facilitando aos amigos do mundo espiritual a nos ajudar, a atender às nossas necessidades. Por isso a casa já foi preparada desde as primeiras horas da manhã pelas equipes do Plano Maior da Espiritualidade. E essas equipes prepararam as bênçãos que iremos receber na noite de hoje. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que venha, Mário. Hoje é aula. Já até preparado. Seja bem-vindo. Estou indo. Pode apoiar aqui. Ver se o microfone está na altura que você precisa. Tá, né? A nossa altura é mais ou menos a mesma, né? Pode deixar. Boa noite. Apenas uma introduçãozinha. Esse tema, o Clóvis me convidou para falar sobre ele a primeira vez que ele me convidou para fazer uma palestra. Quer dizer, nós estamos aqui na palestra, na reflexão. Vamos falar isso, o aprendiz do Evangelho. Mas não sei por que aconteceu que na ocasião eu não consegui vir fazer a palestra. Acho que naquela época tinha atendimento aos sábados também, não me recordo exatamente.
E eis que ele me manda a programação de palestra desse ano, vem de novo esse tema. Eu falei, não é possível. E hoje eu tive um dia extremamente atribulado. Por isso que a cola está enorme hoje. E eu falei, gente, e agora, né? Hoje os espíritos não podem dar conta, tem que ter algum a favor. Aí eles estavam falando no meu ouvido, não, você vai falar nem que você tem que ler. Então, estou aqui, né, para falar sobre um tema que, no primeiro momento, parece ser assustador, né? Mas não é para se assustar, é para se conscientizar. Tá? O tema é suicídio. E tem muito para falar de suicídio, mas eu vou tentar ser, vamos dizer assim, sumário, né? Sumário, para que a gente possa ser objetivo naquilo que a gente pretende passar para vocês. Tá? Refletir junto com vocês a respeito. Eu acho que todo mundo já teve. Sim, pode seguir. Eu acho que todo mundo já teve notícia de algum conhecido, espero que não de parentes, mas, enfim, que acabou abreviando a sua existência aqui. Eu costumo dizer que não vi, fiquei sabendo algumas semanas depois, e conheci uma outra pessoa cujo parente também cometeu. Agora, foram suicídios de forma, vamos dizer assim, não voluntária. Foram suicídios de repente porque abriram um canal para, como a gente costuma dizer, pensamentos intrusivos, e foram induzidos a cometer esse ato. Eu tenho certeza disso, que ele me contou. Ele não, evidentemente, o espírito que desencarnou de forma suicida, mas o sobrinho dele me contou. Então, eu comecei a preparar a nossa conversa procurando mostrar para a gente uma coisa que, ou refletir junto com vocês uma coisa que é real, mas que às vezes a gente ignora ou não enxerga. Nós, como criaturas, nós temos, vamos dizer assim, 3 camadas. Né? O corpo material, esse aqui, que tem um prazo de validade, não é verdade? Temos a alma é o espírito encarnado. O espírito é a mesma coisa, apenas os momentos são diferentes. Então nós temos a alma, o espírito, que é algo imaterial, e nós temos um elo que une o imaterial ao material, né? Que é o perispírito. É aquele laço que une, e nele ficam gravadas todas as nossas ações, especialmente as equivocadas. Mário, mas se o tema é suicídio, por que você está falando em espírito, perispírito? Exatamente por isso. O corpo, com o tempo, ele vai embora. Ele tem um prazo de validade, mas o espírito é eterno. O espírito é real, ele não é abstrato, ele vive. E como espíritos que somos, né? Por exemplo, vocês estão vendo o espírito hoje? Não? Não, claro que não. Todos nós somos. Todos nós somos, apenas estamos encarnados, nós somos espíritos encarnados. Né? Então, essa consciência a gente tem que ter, de que somos espíritos, que somos imortais, e que depende de nós aquilo que nós queremos fazer da nossa jornada atual, da nossa existência. Abreviar a existência ou cometer suicídio é algo que traz um transtorno enorme para o espírito. E essa consciência, por isso que eu falei que nós somos 3 camadas, né? E a principal dela é aquela que é real, não abstrata, que é o espírito.
e que tem o perispírito o envolvendo, e que ficam gravadas todas as nossas ações, as nossas atitudes, e os nossos pensamentos. Quando, por algum deslize, por alguma fraqueza, a pessoa leva a fim a sua existência atual, e ela pensa que trouxe algum benefício com isso, a hora que desperta no plano espiritual, não transtorno. O Cláudio mandou uma mensagem hoje dizendo: e aí, está preparado? Acho que ele lembrou que eu não pude falar sobre suicídio a primeira vez que ele me convidou. Então, ele mandou uma mensagem. Aqui por isso ele mandou uma mensagem: e aí, está preparado para falar sobre suicídio? Eu falei: rapaz, não consigo preparar nada, vou tentar fazer alguma coisa agora. Aí ele brincou: tranquilo, leia só o livro Memórias do Suicida, que tem 700 páginas. Se alguém estiver disposto a ler, por favor. Ele é um pouco assustador no começo, porque ele traz exatamente a descrição de um espírito que se suicidou. Por isso que chama Memórias do Suicídio. O espírito é Camilo Cândido Botelho. Isso é um nome fictício, gente. Esse espírito nada mais é do que Camilo Castelo Branco, um escritor e poeta português que se matou em 1800 e alguma coisa. Sabe? Então eu trouxe o livro só para fazer essa brincadeira. Não vou ler e tampouco também li, antes já li esse livro, mas já faz algum tempo. Como eu estava falando, retomando, o suicida, ele, quando desperta no plano espiritual, ele percebe que tudo aquilo que ele imaginava era ilusório e que a vida continua. E aí ele percebe que os sofrimentos que ele viveu durante a existência dele terrena continuam com ele no plano espiritual. E o pior, ele acumulou mais uma dívida, o abreviar a sua existência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, acho que é 28, o número do capítulo, tem lá a coletânea de preces espíritas. E num determinado item fala sobre o prece para um suicida. E antes da prece propriamente dita tem um prefácio. E nesse prefácio os espíritos dizem que o homem jamais tem o direito de abreviar a sua existência, a não ser Deus que tem essa determinação. Deus pode fazer isso no momento que ele entende que deva fazer. É como, aí ele faz uma comparação, é como um prisioneiro que está numa cadeia e foge antes de cumprir a sua pena e é capturado. Ao ser capturado, o tratamento é mais severo. Por isso que eu falei, o suicida, quando chega no plano espiritual, ele pensa que acabou, quando na verdade está tudo começando. Ele levou mais uma dívida também. Então, o tratamento de Deus não é que é mais severo, ele é justo. Então, ele será proporcional ao seu ato, causa e efeito. Bem, tem um autor, ou um repórter da Rede Globo, né? Acho que todos devem conhecer, o André Figueira, ele é espírita, e ele escreveu um livro, vou ter que ouvir aqui que eu esqueci. Sim, Viver é a melhor opção. E ele diz o seguinte, que nós espíritas, nós sabemos, nós somos reencarnacionistas, não que o reencarnacionismo seja uma coisa exclusiva do espiritismo, não. Ele também adota, ou Kardec também adotou o reencarnacionismo. Mas assim, nós como espíritas e reencarnacionistas, conscientes da lei de causa e efeito, não podemos aceitar o suicídio como uma coisa que seja um ato natural de se praticar. Na verdade, ele diz assim: para os espíritas, em nenhuma hipótese, o suicídio representa qualquer tipo de alívio ou solução de problemas. Pelo contrário, agrava-se a situação para quem deixou de aproveitar através do suicídio a oportunidade da existência para avançar na senda evolutiva. E ele completa ainda dizendo o seguinte: para nós espíritas não existem penas eternas, mas o período de desequilíbrio que sucede ao autoextermínio pode ser mais ou menos longo, dependendo de cada caso, mas a dor é inevitável.
Ou seja, não existem penas eternas, mas existe a consequência de uma causa. Se nós abreviamos a nossa existência, ela terminou nesse período, ela tinha esse cumprimento. Nós abreviamos aqui, falta isso, muita gente para cumprir. Vai ter que voltar para cumprir. Só que a condição é outra. A condição é o reflexo daquele ato que você cometeu por uma deficiência moral, por exemplo. Então, o suicídio provoca grandes estragos na nossa matriz espiritual, que é o perispírito, como eu falei no começo. Tudo fica gravado ali. Então, isso, quando nós reencarnamos, traz. Tem várias passagens de Chico, vocês podem procurar, principalmente se procurarem no YouTube Pinga Fogo, lá, muitos aqui não tinham nascido ainda quando o Pinga Fogo aconteceu. Eu mesmo, eu tinha 12 anos, uma coisa. Onde o Chico conta, tem algumas perguntas que o pessoal faz com relação ao suicídio. Então ele fala, dependendo do tipo de suicídio, o espírito reencarna numa condição. Tem um determinado espírito que todas as vezes que encarnava, ele tentava de novo, ele cometia o suicídio novamente. Aí a sua mãe foi procurar o Chico e pediu uma explicação. Chico, por que meu filho, sua mãe na última encarnação dele, evidente, por que meu filho não tem os braços e não tem as pernas? Porque foi a forma que a espiritualidade encontrou de ele não cometer de novo o suicídio. Traz essa tendência e não cometer de novo o suicídio. No começo eu falei, parece um tema assombroso, mas não é. É uma questão de conscientização. Não podemos acreditar que o suicídio vai trazer a solução para o problema, seja ele qual for, não. Ele vai trazer mais um problema. Tem um outro palestrante, um escritor, eu assisti várias palestras dele, tive a felicidade, é o Gavilã, Francisco Gavilã. Ele escreveu um livro chamado Entre o Pecado e a Evolução. E tem um determinado trecho que ele diz o seguinte: dar fim à própria vida, no caso eu até botei de parênteses aqui, eu não digo vida, eu digo existência, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz é o caminho que muitos seguem, de forma consciente ou não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o suicídio, sobre o suicídio direto e indireto. Então ele diz, é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não, mas ao invés de se mostrar uma solução, transformam-se num longo caminho de dor, sofrimento e libertação. Então, não vamos nos assustar, temos apenas nos conscientizar. E o que pode ser causa de suicídio? Muito comum a gente ouvir pessoas que têm depressão, perderam a vontade de viver, ou a vontade de existir, de comédia. Isso é falta de fé. Então, uma das causas, a incredulidade, a falta de fé, a falta de um objetivo, a ilusão das coisas materiais, o materialismo excessivo. Tudo isso traz um desconforto ao espírito. Quando eu digo ao espírito, é interior mesmo, tá? Que ele começa a não ver sentido na existência. Então, acha que depois dessa existência não existe nada, que o nada é consolo, que o nada é a solução, quando na verdade a vida continua. Então, para o suicida, num primeiro momento ele resolveu o problema, mas ele criou, como eu já disse, outro problema. No capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos, tem uma sequência sobre perguntas de Kardec aos Espíritos a respeito de suicídio. Eu vou, só para a gente ilustrar, é o capítulo 6, é o item 6, desgosto da vida, suicídio. Por exemplo, a questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E os Espíritos respondem, efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente.
suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Todos nós temos um caminho a percorrer, e todos nós temos débitos a quitar. Vou usar débitos que fica mais fácil da gente entender. Então, o que acontece? Quanto maior os obstáculos que a gente encontra na nossa jornada, maior é o degrau evolutivo que nós alcançamos. Mário, mas é duro, tem situações que é difícil, é verdade, muito difícil. Quem já não passou por isso? Né? Sejam situações de relacionamento, sejam situações financeiras, enfim, sejam situações de trabalho. Né? Você tem, às vezes, colegas de trabalho que criam um antagonismo tão grande que você não consegue conviver com a pessoa, mas isso você está ali, é aquilo que a gente fala, né? A gente está no lugar que tem que estar. A família é o primeiro, mas os relacionamentos, nós somos seres gregários, ou seja, nós somos seres que temos que nos relacionar. Para quê? Para ensinar e aprender. É uma troca constante de aprendizado. Para ensinar e para aprender. Né? Então, quantas vezes nós temos dificuldades de relacionamento, seja com parente, seja com profissional, seja, enfim, situações de dificuldades financeiras em que nós perdemos o desgosto da vida. Nós não podemos ter isso. Nós temos que assimilar essa questão, nós temos que ter a consciência de que aquilo faz parte de um momento. E que, como espíritas que somos, nós temos que ter a sabedoria de enfrentar quais sejam as dificuldades para que aquilo seja efetivamente o nosso elevador, aquele degrau que vai nos levar a um patamar mais alto. E à medida que a gente vai conquistando essa superação, a gente se sente mais confortável e a gente se sente muito mais seguro. Então, por exemplo, você tem lá um desafio profissional para executar. Rapaz, nunca fiz isso, está dentro da minha atividade, mas nunca fiz. A hora que você consegue a solução daquela questão, aquilo traz para você um benefício interior muito grande. Né? E os desafios que a gente tem ao longo da vida são a mesma coisa. A gente tem que superá-los para que a gente se sinta realmente fortes e em condições de superar em novos e novos. Aliás, Emmanuel já dizia para Chico, né? Superou um, aguarde o próximo, e aguarde o próximo. Ou seja, a nossa passagem na Terra ela é constantemente desafiadora. Sim. Uma outra pergunta interessante é: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os espíritos são cultos e objetivos? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Seu Mário, aumenta só um pouquinho o tom, que a pessoa está reclamando que está baixo aqui na live. Na live? É. Mas eu tenho um problema sério com live, né? Não? Ô, pessoal que está na live, vem presencial, gente. Vem aqui com a gente. Não, outro dia também estava fazendo live em casa, de repente a internet caiu. Aí você viu o André te ligando. Eu vendo todo mundo e ninguém me vende. Eu falei, bom, tem alguma coisa espiritual aí, né? Terceira vez, está te seguindo. Vamos seguir. Obrigado. Nada. E como eu disse, o suicídio ele não apaga a falta cometida. Né? O suicida vai levar essa falta com ele e vai trazer para a próxima encarnação para acertar essa conta. Eu falei do livro Memória do Suicida, mas é um livro interessante de se ler. Ele é muito extenso. Então, eu particularmente demorei 2 anos para ler o livro todo. Então, mas assim, no começo do livro, Ivone Pereira ela descreve um vale chamado Vale dos Suicidas. E quem são os espíritos que vão socorrer esses espíritos, melhor dizendo, que estão ali nesse vale? Os espíritos da Legião de Maria. Ou seja, como diz eu, minha esposa, a nossa mãe Maria, ela vela pelos suicidas. Tem uma passagem muito bonita dela com relação a Judas, mas isso vai ficar para uma próxima. Vou deixar vocês no suspense. Tá? Mas tem uma passagem muito bonita dela, porque todo mundo sabe que Judas se suicidou após entregar Jesus
os soldados romanos, né? E ela acolhe a ele. Mas é muito linda a passagem. A gente conversa, provavelmente, esse tema deve estar na minha lista, a gente vai conversar sobre isso depois. Tá? Mas no primeiro momento pode dar a impressão que o suicida ele não teria direito ao seu resgate ou ele teria fadado a ser infeliz. Aí nós estaríamos falando que Deus é injusto. Deus não é amoroso. Mas não. O suicida tem, sim, a sua oportunidade de resgate, como a gente já disse. Ele vai reencarnar e, principalmente, quando nós fazemos vibrações, né, nós vibramos pelos suicidas. E aí nós temos que abrir o nosso coração e elevar realmente o nosso pensamento ao mais alto. Buscar naqueles espíritos de escola que aqui deixaram rastro de luz, deixaram ensinamentos importantes para a gente, buscar neles a força para que a gente possa transmitir a esses irmãos que estão no plano espiritual um sofrimento muito grande, para que eles possam se sentir afagados e sentir que há sim esperança para eles e que Deus não nega, não abandona nenhuma das suas criaturas. Como que a gente pode evitar o suicídio? A gente pode perceber que alguém possa ter alguma ideia, porque eles dão sinais, a que a gente não percebe. Eu conheço um médico, ele é psiquiatra, ele é conhecido, ele é pesquisador da glândula pineal, é o Dr. Sérgio Felipe Felipe. Eu o conheço pessoalmente. Em muitas conversas que a gente teve com ele, ele dizia o seguinte: nunca desista de ninguém. Tá? Todos aqueles que você sentir qualquer sintoma, vamos dizer assim, de necessidade de ajuda, não pisque o olho, ajude. Ele contou um caso que ele foi numa determinada festa de aniversário e ele não come carne. Então estava lá no churrasco, então ele conversou com um rapaz. Conversou com o rapaz conversando com ele, sorrindo, tal. 2 dias depois ele soube que o rapaz cometeu suicídio. E ele não se perdoou, ele conta até hoje isso. Ele não se perdoou porque o rapaz deu algum sinal para ele e ele não percebeu. Né? Então, aquele que tem uma tendência suicida, ele traz algum sinal. Por que eu digo isso, gente? Porque a gente pode ter algum amigo, às vezes até dentro da família, que pode trazer alguma coisa do tipo assim, que você não está acostumado a ver. Ali pode ser um sintoma, chama para conversar. Por exemplo, eu tenho um colaborador meu, um eletricista meu. Sua filha faleceu agora 3 semanas atrás. Você ia completar agora essa semana, dia 8, 24 anos. Eu ligo para ele todo santo dia. Porque nem sempre eu o vejo nas obras, mas eu ligo para ele todo santo dia. Mário, ele tem tendência? Não. Mas a dor de um pai perder uma filha, eu sinceramente não sei qual é. Eu só imagino. Né? Eu não vivi isso. Não sei se vou viver. Mas é assim, ligo para ele todo dia porque eu fico preocupado, porque era a filha mais nova, ele tem mais 2, era a filha mais nova. Né? Então, quando a gente percebe algum sinal, você fala, Maria, ele deu algum sinal? Não, eu não percebo algum sinal, eu percebo nele, e é natural, uma dificuldade muito grande de tentar superar esse momento. Agora, o que vai no pensamento dele? Né? Ele não é espírito. Mas eu converso com ele algumas coisas dentro dali e ele ouve. Né? Hoje mesmo eu estive com ele, paramos lá uns 45 minutos para conversar. Não, mas eu preciso terminar também, preciso terminar de conversar com você. E conversei com ele. Então assim, a gente não pode, a gente tem que abraçar as pessoas que possam estar sentindo a necessidade de serem abraçadas. A gente não pode desistir, como o Dr. Sérgio disse. Gente, muito mais teria a falar sobre suicídio, mas vai dizer, não é que não preparou, não. Na verdade, eu li algumas coisas que eu achei importante não deixar de passar para vocês, mas a coisa foi fluindo numa condição de poder falar o que a gente não pensa, o que a gente acredita com relação a esse tema, que o principal objetivo foi passar. Primeiro, ele não é assustador, ele tem que deixar de
ele tem que ser encarado de frente, como diz Kardec, encarar a verdade como ela é a qualquer época do tempo. Né? Então, nós temos que encarar isso. Isso é um fato. Existem. Jovens estão se suicidando por aí. E teve aumento, nessa época de pandemia, teve aumento do índice de suicídio. Eu não tenho essa estatística, mas a gente ouvia as notícias a respeito disso. Né? Então, nós temos sim que estar alerta. Por isso que eu quis dizer agora, praticamente no final, com relação ao Dr. Sérgio, esse exemplo que ele trouxe. E trazer também o exemplo desse meu funcionário. Ele é meu colaborador há quase 30 anos. Né? Então ele é velho que nem eu. Tanto que eu brinco com ele. Eu falo, e é o nome dele? Manuel Messias. Eu falei, Messias, com esse nome, você tem que se abraçar a ele. A gente chama ele de Messias. Você tem que se abraçar a ele, porque nesse momento não há palavra que conforte. Mas existe uma ação que conforta. A oração. E ele diz para mim que todos os dias as outras duas filhas que estão casadas vão lá, eles se unem, rezam. Ele me liga às vezes para falar isso. Eu falo para ele, continue dessa forma. Continue assim. É isso que vai te fortalecer. O tempo é o Senhor. Ele é que vai dizer o momento que você vai estar pronto para assimilar isso. Porque hoje é dor, amanhã vai se transformar em saudade. Praticamente para fechar um exemplo. Ontem eu estava conversando com um outro, esse já não é funcionário, é um empreiteiro meu, numa obra, e aí nós estávamos conversando sobre integridade, sobre perfil de pessoas, honestidade e tudo. Eu contei uma passagem do meu pai. Meu pai desencarnou em 1988, num acidente de carro. Né? Eu já existi nessa vida mais do que meu pai. Né? Meu pai desencarnou, ele ia completar 59 anos. E olha, faz as 88 para agora, nós estamos falando de 35 anos, né? 35 anos de desencarne. Claro, a dor era muito grande. Eu me lembro até que eu estava trabalhando, de repente, meu pai estava comigo no sábado às 11h30 da noite e no domingo eu recebi a notícia que ele desencarnou. Né? Então foi um choque, um baque. E juntando para esse empreiteiro ontem a respeito disso e tal, eu me emocionei e comecei a chorar de saudades do meu pai. Não de dor, de saudades. Então hoje eu falei isso para o Messias. Eu falei, Messias, hoje é dor, amanhã é saudade. Quer chorar? Chore. Chore. Mas nunca perca a fé e a esperança. Porque isso é que move o nosso espírito. É que move nós como seres espirituais no sentido sempre vertical disso. Bom, eu vou terminar lendo um trechinho. Essa mensagem o professor que me deu quando era para eu ter falado sobre suicídio e não consegui. Né? Não consegui vir no dia da palestra. E é assim, suicídio. Ah, meus amigos, no dia em que aprendermos a falar menos de nós e a escutar mais o nosso próximo, almas solitárias e angustiadas não alçarão voos prematuros, tangidas por sofrimentos íntimos que talvez ninguém desejou ouvir. Não desistamos de ninguém. No dia em que eu ceder lugar ao você, em que o egoísmo trocar o eu preciso pelo o que você precisa, menos irmãos abandonarão a tarefa em meio, pressionados por angústias, em meio, quer dizer, na caminhada, pressionados por angústias que não conseguiram ou não puderam verbalizar. No dia em que olharmos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, amigos e companheiros, como seres com contas próprias perante a lei, não mais exigiremos que sejam diferentes do que são, empurrando-os para o abismo com nossa incompreensão e nosso descaso. No dia em que amarmos de verdade cada semelhante nosso, não os veremos partindo dilacerados e desditosos para encontrar mais além muito maior dilaceração e dor. No dia em que a vida for mais que aparência física, no dia em que ela valer mais que estereótipos, falho de originalidade e banalidade, no dia em que o valor do ser humano for medido pelo que ele é e não pelo que ele aparenta ser ou ter, as tardes não serão tão tristes,
A chuva do sofrimento não cairá na alma com essa força de torrente rude e incontrolável. Neste dia ninguém mais partirá abruptamente, porque mãos amigas, ainda que anônimas, estenderão carinho e calor, doçura e atenção, substituindo as sombras pela luz, a dor pela alegria, o abandono pela amizade, a intolerância pela compreensão e a morte pela vida. No dia em que amarmos mais, eles voltarão para recomeçar. Texto do Instituto André Luiz. Gente, esse tema não é tabu. Esse tema é para ser encarado de frente. Então, quando perceberem algum amigo, algum familiar que possa ter alguma atitude desconfiada, nem que você seja, pô, mas você é chato, sou, mas estou zelando pela sua vida, pela sua existência. Nós ou quem quer que for, não pode perder a oportunidade da existência. Muita vida a todos, muita luz. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. E leia Memórias do Suicida, nem que demore 5 anos. Vale a pena. Pronto, professor, o microfone é seu. Pô, nem precisou da água. Não, falou pouco. Falou pouco. Vamos então fazer a nossa parte agora, que são as vibrações, né? Então nós vamos doar aquilo que nós temos de melhor, fluido vital, ectoplasma, amor, inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar também muito especialmente por aquela escola de Blumenau que foi atacada hoje com 5 crianças mortas, 5 feridas, algumas com grande gravidade internadas nos hospitais. Nós vamos vibrar também pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que os dirigentes dos 2 países encontrem através do diálogo a paz para todos aqueles irmãos que sofrem e desencarnam todos os dias. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que o bom senso se instale na cabeça de todos os nossos governantes, que nós possamos ter paz, equilíbrio, harmonia, para que o Brasil possa crescer a cada dia mais, que possamos ter alimentação, saúde e educação a todo o povo brasileiro, que possamos, Mestre Jesus, ter a paz dentro deste imenso Brasil. Nós vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas, correntes socorristas ali estejam ajudando, curando, salvando e resgatando aqueles que desencarnam. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão, aqueles a quem foram prejudicados possam ajudar a si próprios, reformando-se intimamente, buscando ampliar a sua fé e buscando ainda nesta encarnação a sua recuperação espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, ajudá-los, encaminhá-los aos hospitais, às colônias do plano maior da espiritualidade. Nós vamos também vibrar com muito amor, com muito carinho, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de droga, de cigarros. Que todos esses irmãos possam ter, Mestre Jesus, no teu Evangelho, o norte para as suas vidas. Que possam se livrar dos seus vícios, possam se livrar dos seus obsessores e possam seguir um novo caminho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu exemplo seja
o norte desses irmãos também, que eles possam enxergar a Ti como ajudar, como fazer um trabalho cristão, como praticar a caridade. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que as Tuas bênçãos, Mestre Jesus, e a Tua paz ali esteja presente, ali estejam presentes, para restaurar a paz em todos esses lares em desarmonia. Vibremos por todas as pessoas desaparecidas, crianças, jovens, adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a seguir para resgatar e trazer de volta estes irmãos ao seio de suas famílias. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os moradores de rua, que eles recebam um agasalho, recebam uma alimentação e possam seguir o seu caminho com um pouco de amor, um pouco de equilíbrio. Nós vamos também vibrar, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Nós vamos pedir perdão e nos arrependermos dos males que praticamos. E vamos pedir que os nossos guias, os mentores espirituais levem o nosso arrependimento e o nosso pedido de perdão a todos esses irmãos que são nossos desafetos. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, e que todos esses irmãos recebam em seus lares as luzes de Jesus, o amparo, o carinho, o amor, para que seus lares se equilibrem, se estruturem e sigam em frente. Vamos vibrar agora pelos nossos lares, que os nossos lares recebam a Tua luz, Mestre Jesus, esterilizando, limpando pisos, limpando tetos, limpando paredes. Que os fluidos deletérios e miasmas ali existentes sejam limpos, eliminados. Que irmãos que ali estejam com o intuito de trazer a discórdia possam ser esclarecidos e levados às colunas do plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar também por todos os nomes que se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos recebam as bênçãos de luz, de paz, de carinho, de alegrias. Muito amor no coração de cada um deles e a cura possa se fazer presente. Vamos vibrar também por todos os nomes que se encontram nas caixas de vibrações desta sala e da sala de cromoterapia. Que as correntes médicas possam ajudar esses irmãos, restaurando sua saúde, restaurando o seu equilíbrio e a sua fé. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre cada um de nós, restaurando as nossas energias, curando as nossas dores, sejam elas emocionais, espirituais, físicas. E que nós possamos, nesta casa, na noite de hoje, conseguir receber a graça da nossa cura. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas dos irmãos que se encontram na nossa live e também as águas daqueles que trouxeram as águas para o nosso trabalho presencial. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine. Agradeçamos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Te agradecemos, Jesus, por aqui estarmos, por podermos receber o Teu amor, as Tuas bênçãos, e que possamos seguir nesse caminho com a nossa reforma íntima, ampliação da nossa fé e preparo das nossas mediunidades. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Os nossos avisos, como sempre, o recadinho da nossa cesta básica, aqueles que puderem, que quiserem nos ajudar, né? A gente sempre pede, porque às vezes não ajudou no mês, não pôde no outro, e pode no outro. Então, aqueles que puderem, que quiserem trazer um item da cesta básica,
Cesta básica está escrita ali no quadro, no alto do quadro, todos os itens da cesta básica. Qualquer item que vocês puderem trazer, puderem nos ajudar, nós agradecemos em nome das famílias que a gente atende. Nós temos um bazar que no fundo da casa, a hora que vocês saírem da sala de cromoterapia, temos um bazar com vários itens ali. Se vocês se interessarem, também adquirirem, também ajuda na manutenção das cestas básicas. E a gente agradece. Nas terças-feiras nós temos o curso básico, professor Carlos Cabeça que está, todas as terças, 20 horas, dando o curso básico para aqueles que quiserem se interessarem. Só fazer a inscrição com a Margarida e Margarida repassa para o professor Carlos. Temos entrevista de orientação todas as quintas-feiras. O Claudio Mir está presente na casa para fazer entrevista de orientação das 7 às 9. Aqueles que tiverem interesse, agendem também com a Margarida para facilitar o Claudio Mir. Essas entrevistas podem ser para uma conversa, para um trato emocional, para um trato de perturbação ou para algum problema de doença física. Aqueles que tiverem problemas mais graves de doença física serão encaminhados pelo Claudio Mir para o tratamento agendado de cura no último sábado de cada mês. Esse mês que é dia 25, né, Reinaldo? Vem ali para mim. Em abril. 29 de abril. Então, esse mês, o último sábado é dia 29. Então, quem quiser pode passar pela entrevista, quem tiver interesse, e vem no dia 29. O tratamento de cura é neste sábado, como a gente falou, no dia 29, e sempre começa às 9 horas da manhã. Né? Acaba por volta de 11 horas, 15 para as 11, né? Então, aqueles que quiserem, por favor, venham, estejam presentes. Também temos a palestra do sábado, tem vibrações do sábado e depois a cromoterapia individual para cada um. Né? Aqui me lembram que 2 faltas no tratamento de sábado tem que passar pela entrevista de novo para poder vir ao tratamento de cura, né? Porque senão a gente fica sem saber. Como tem uma lista do tratamento de cura, a gente pede que não faltem, né? O mínimo do tratamento de cura são 3 últimos sábados seguidos. Tem que vir e, se possível, continuar no acompanhamento nas quarta-feiras. Nós temos a biblioteca no andar de cima, com muitos títulos. Aqueles que quiserem se interessarem em ler, conhecer mais da doutrina, é só subir, o Luiz está lá em cima para atender e para entregar os livros para vocês. Nós temos lives no Facebook, do Núcleo Espírita Plano Maior, nos domingos, 20 horas, quartas-feiras, 20 horas. Quando vocês não puderem vir na casa, por qualquer motivo, vocês podem entrar no Facebook do Plano Maior, mesmo nas quartas-feiras, e vocês terão lá a live, vibração, oração, tudo aquilo que vocês gostariam de ter. E outra coisa é trazer as garrafas de água. Ninguém é obrigado a trazer, mas quem quiser trazer, por favor, tragam, né? Para que seja fluidificado dentro da nossa sala de cromoterapia. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, uma ótima cromoterapia para todos e até a semana que vem.